Dr. João Batista Gontijo Assunção, nascido em 1924 em Minas Gerais, foi um dos grandes nomes da dermatologia no Brasil. Formou-se em medicina pela UFMG em 1947 e se destacou como professor e pesquisador, sendo membro da Academia Mineira de Medicina. Casado com Nélia Ferreira de Faria, com quem teve 8 filhos, o professor Gontijo foi admirado principalmente por sua ética, humanidade e dedicação ao próximo. Faleceu em 2012, aos 88 anos, deixando um legado respeitado por gerações de médicos e eternizado na história da medicina mineira. Bom, a primeira lembrança que eu tenho do meu avô como médico é a alegria que ele tinha de exercer a dermatologia. Não só a alegria de ver os pacientes, mas a alegria que ele tinha também de conversar com os pacientes, encontrar com os outros na rua, a alegria de lecionar na UFMG. Ele tinha um verdadeiro e genuíno amor pela instituição onde ele se formou e presenciou durante toda a sua vida as reuniões clínicas e toda a face acadêmica da UFMG. Em 1979, eu passei na residência de dermatologia das Escolas Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Não sabia eu que eu ia encontrar lá uma das pessoas mais importantes da minha formação dermatológica, que foi o Dr. João Gontijo. Então, desde 1979, a nossa convivência foi muito interessante, muito gostosa. O João Gontijo era uma pessoa simpática, de riso franco e fácil, muito educado e que tratava bem a todas as pessoas e, ao mesmo tempo, apresentava um rigor técnico invejável. O professor João Gontijo eu conheci através do seu filho, Bernardo Gontijo, de saudosa memória, e foi meu colega no Colégio Santo Antônio, no Científico, e através dele eu passei a frequentar a casa do professor João Gontijo, que, por sinal, tinha sido colega de meu pai no Colégio Arnaldo aqui em Belo Horizonte. Então foi uma ligação quase que paternal, em relação a ele. Foi em 1968. A minha convivência com meu avô, logo que eu entrei na Universidade Federal de Minas Gerais como acadêmico, ele já estava aposentado como professor, mas ele ia às reuniões semanais do Serviço de Dermatologia, às reuniões dos congressos. Não cheguei a ver meu avô lecionando, mas vi ele discutindo casos, uma referência da dermatologia mineira e nacional. Isso eu pude comparar e perceber ao longo dos anos com o carinho que os outros profissionais se referiam a ele e se referem até hoje. Então, foi muito falado que ele nunca negou nenhum conhecimento. O ensinamento do que o avô sempre passou ensine ao máximo, ensine tudo o que você souber. Então, ele falava e fez isso durante a vida e realmente foi reconhecido entre seus pares, não só na dermatologia, como nas outras atividades associativas que ele fez na própria universidade. Não só pelo seu carisma, sempre com um sorriso genuíno no rosto, mas por essa característica de sempre ensinar, sempre querer o melhor para os outros profissionais. E o João Gontijo, especialmente, era uma pessoa que não escondia conhecimento, ele não guardava em um lugar. Ele ensinava como que ele tratava as doenças, como que ele fazia e da maneira como ele realmente fazia no consultório dele. Ele tinha uma formação na Escola Francesa de Dermatologia, então ele fazia as descrições dos quadros clínicos de uma maneira tão elegante, tão interessante, que era fácil para a gente visualizar o paciente que ele estava descrevendo. Então essa foi uma das grandes características dele. Tinha um rigor técnico ao abordar as doenças, mas ao tratar com pessoas ele não tinha rigor algum. Ele era uma pessoa, por ser extremamente educado, bem-humorado, e como eu já disse, ele tinha um riso franco e fácil. Então era muito agradável a convivência com ele. Foi isso já estando na faculdade, que eu percebi a referência dele como professor, porque que ele era, vamos dizer assim, o exemplo que nós tínhamos da relação médico-paciente. Ele sempre era, com os alunos, ele era tipo um professor, tipo um paizão. Ele tratava todo mundo muito bem e sempre com um sorriso amplo no rosto. E sempre quando tinha paciente presente nas aulas práticas, ele nos transmitia aquilo que hoje está difícil de ensinar, que seria a relação médico-paciente de uma forma bastante profissional. Então, mesmo com aquele sorrisão, aquelas
tipo paizão, ele no fundo, ele mostrava um profissional exemplar. Embora ele fosse professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ele era um grande utilizador das tecnologias já existentes e ele criava individualmente técnicas de tratamento para os seus pacientes, usando os conhecimentos teóricos que ele já tinha. A parte clínica e acadêmica da carreira do meu avô, elas se entrelaçam. Então, ele realizou a base da carreira acadêmica que a gente tem na UFMG de pesquisa de dermatologia, uma época que as pesquisas eram muito incipientes. Então, ele trouxe um conhecimento quando foi para Paris, no pós-guerra, num todo um contexto de sofrimento. Ele trouxe da meca da dermatologia daquela época esse conhecimento científico que a gente tanto preza hoje em dia. Instituiu isso na universidade e é a base que a gente segue até hoje nos moldes da medicina para ser praticada. O Dr. João tinha uma área de específico interesse que era terapêutica, então sempre buscou estudo e conhecimento, publicou diversos trabalhos nos tratamentos das diversas nosologias da dermatologia. Na sua tese de cátedra da medicina, abordou os aspectos do pênfigo foliáceo, uma moléstia então negligenciada e que logo após o Brasil se torna uma referência na pesquisa, sendo até hoje uma referência nessa doença brasileira e mundial. Já em 49, ele procurando ampliar seus conhecimentos, ele foi para Paris, né, no serviço do professor Bouguereau, no qual ele se tornou assistente estrangeiro da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris, e com um trabalho que ele defendeu a sua memorial lá em balanites escleroatrófica. Então, esse trabalho de balanite escleroatrófica o levou a ser professor estrangeiro assistente da Faculdade de Paris. Na Faculdade de Medicina da Federal, ele fez os trabalhos também para se tornar professor docente livre na área de pênfigo em crianças, né, com um trabalho muito importante que ele fez e mostrando os aspectos tanto clínicos quanto epidemiológicos do pênfigo foliáceo endêmico em crianças. Ele também presidiu o Congresso Brasileiro de Dermatologia de 1979, né, e nessa época o presidente do Congresso era o presidente da SBD também. Então ele foi um dos últimos em que tinha os dois cargos, o presidente do Congresso e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E o congresso se realizou em Poços de Caldas e tinha dois convidados estrangeiros, o professor Winkman e o professor Moschella, e foi um sucesso tremendo, graças principalmente à coordenação do professor João Gontijo. Uma boa lição da vida do meu avô, que a gente pode utilizar, não só a minha geração, como as mais novas, é a importância da dermatologia clínica e a importância de olharmos para os menos favorecidos. Então, a importância do Sistema Único de Saúde do Brasil, de nós realizarmos pesquisas nas doenças que afligem tanto a nossa população, de atender o paciente nos sentidos verdadeiros da medicina, de escutar o paciente e de prover afeto e tratamento para o paciente. João Gontijo aliava o atendimento das pessoas carentes do hospital com o atendimento a uma clientela mais diferenciada que ele tinha no seu consultório. E era o único vínculo público que ele tinha, e era esse com a Universidade Federal de Minas Gerais. Não estou ciente de vínculos anteriores que ele possa ter tido com os serviços públicos, mas isso certamente também me influenciou, né? Porque eu logo comecei a trabalhar com hanseníase, né? Foi o meu primeiro emprego, inclusive, foi trabalhando com hanseníase, depois no serviço de infecções de transmissão sexual, e eu acredito que médico, isso é uma postura que eu acredito que João Gontijo também utilizava, médico não escolhe o paciente que vai entrar para ele tratar, né? Então, se o paciente tem uma queixa estética, e o dermatologista sempre tratou de queixas estéticas, sempre tratou de melasma, de vitiligo, queda de cabelo. Então, essas queixas que têm um lado estético muito importante, sempre foram abordadas pelos dermatologistas. O que não, acredito que não pode acontecer é deixarmos de lado as queixas do paciente para nos dedicarmos exclusivamente a essas doenças, e acredito que João Gontijo também
tinha essa mesma postura. A convivência com ele, onde assim, era um grande amigo que eu tinha, e eu posso dizer que eu sim, me tornei dermatologista inspirado naquela figura que o professor João mostrava para gente. Então, até o final da vida dele, eu sempre mantive a admiração e continuo tendo aquela admiração pelo que ele foi e que ele sempre será no coração de todos nós. Todos aqueles que o conheceram normalmente falam dele para todos aqueles que vieram posteriormente, né? Então, os alunos atuais, eles sabem quem foi o professor João Gontijo, principalmente aqueles que frequentam a Faculdade de Medicina da Federal, né? O nome dele está sempre presente. Eu tive a oportunidade de homenageá-lo quando nós fomos nominar os espaços da dermatologia no prédio que nós temos em separado. O ambulatório recebeu o nome de Ambulatório João Gontijo exatamente para homenagear aquela relação médico-paciente que era tão peculiar da maneira dele realizar. Um dos passatempos favoritos do meu avô, que tinha uma dieta bem rígida e estrita, era comer algum doce mineiro sempre após o almoço. E minha avó era uma cozinheira de mão cheia, então toda vez que se fazia algum doce, então, por exemplo, um doce de leite, todos os netos, todos os filhos eram convidados para rapar o tacho. Então, rapar o tacho era um prazer dele, cada um com uma colherinha, pegando um pedacinho do que ficava na panela. E hoje a gente entende que metade do doce minha avó deixava no fundo do tacho para a gente compartilhar essa refeição em família. Diz ele que na época que ele ficou no Hospital Saint-Louis em Paris, tinha um porteiro, né? E esse porteiro, toda vez que tinha algum caso onde assim que estava dando grandes discussões, esse porteiro ficava olhando os médicos atenderem. E quando saiu o diagnóstico, está tudo certo, etc. No plantão seguinte desse porteiro, que era com outro grupo de médicos, quando começava a se discutir, ele ia lá, olhava, era o caso anterior que eles tinham discutido, ele dava o diagnóstico antes dos médicos, né? E o porteiro chamava Velpo. Então ele contava muito isso, chamava lei de Velpo, que os casos raros sempre andam em conjunto, entendeu? Ele sempre contava isso e dando belas gargalhadas da situação. E eu me lembro que ele tinha uma fazenda e que ele tinha uma veraneio, que era uma caminhonete grandona na época, né, que ele usava para ir à fazenda. E eu perguntei para ele, falei assim, professor, o senhor gosta desse carro? O que o senhor acha dele? E ele me disse, esse carro tem 2 defeitos, um pequeno e um grande. O pequeno é que ele bebe muita gasolina. Eu falei, puxa vida, se esse é um defeito pequeno, qual que seria o grande, hein? Então, ele come pneu aos montes. Então, ele tinha essa maneira agradável de expor as queixas dele, né, em relação aos bens que ele tinha. Mas eu invejava muito naquela época o Dodge Polara que ele tinha, né, que ele andava nele para todo lado. E eu falei, doutor João, você não quer me vender esse Polara? Eu não fico dele de jeito nenhum. Um agradecimento de toda a família, de todos os netos e filhos do Dr. João, para a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a quem ele já presidiu, nesse importante projeto para conhecermos a história e mantermos a história viva da nossa sociedade e dos grandes profissionais que nos precederam. Eu só lamento que não muitas pessoas tenham tido a oportunidade de desfrutar da vida de João Gontijo. Ele era uma pessoa extremamente inspiradora, culta, engraçada, bem-humorada, educada e que nos deu ensinamentos que eu acredito posso estar tentando compartilhar com quem está se formando na residência da Santa Casa de Belo Horizonte sobre a minha superioridade. Eu fico muito feliz de ter sido escolhido para falar a respeito do João Gontijo, né, do professor João Gontijo e do Dr. João. Voltando a repetir, se eu hoje sou dermatologista, se eu me dediquei à dermatologia, foi inspirado exatamente na convivência, tanto profissional quanto familiar que eu tive com a família dele, com o Dr. João e a Dona Nelly, que foi sua esposa. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer com toda segurança, eu não me arrependo nem um minuto de ter seguido os passos dele. Todo mundo o chamava de Dr. João Gontijo, mas ele era o professor João Gontijo, sempre será.